Olá, bem-vindo ao Oracle Fest. Meu nome é Fernando Costa e vou guiá-lo nesse festival sobre uso de tecnologias baseadas em nuvem Oracle. Quero iniciar fazendo um agradecimento ao nosso patrocinador Intel. Intel e Oracle trabalham num modelo de colaboração único e fazemos parcerias para a entregas de shapes para a nossa cloud. Meu nome é Fernando Costa, sou engenheiro de soluções e trabalho na equipe de conhecimento da Oracle. Hoje vamos falar sobre soluções de microserviços orientados ao retail. Bem, vou começar falando um pouco sobre o cenário atual. As vendas de comércio eletrônico nos Estados Unidos ultrapassaram os 794 bilhões em 2020, um aumento de 32% ano a ano. Essa taxa de crescimento, muito maior que todas as previsões realizadas por entidades ou câmaras de comércio especializadas, superou à medida que os consumidores continuam a evitar lojas e aglomerações e acabam optando, então, por compras online, meio à pandemia. As compras online se tornaram tão fortes que países como Brasil, Reino Unido, Estados Unidos e Chile quase compensaram a queda nos gastos com lojas físicas neste ano através de operações online. Segundo o Fisco, a alta emissão de notas fiscais eletrônicas foi encabeçada pelo comércio eletrônico, que teve vendas crescentes em quantidades e em volumes depois de 2020. Segundo projeções da Nielsen, o crescimento previsto para o e-commerce brasileiro neste ano é quase de 28%, alcançando um faturamento aproximado de 110 bilhões. No acumulado de 2020, o faturamento do e-commerce brasileiro chegou a ter uma alta superior a 80%. Outro dado interessante foi fornecido pela Câmara Brasileira de Economia Digital, que reporta que o mercado digital mais que dobrou no ano passado, um incremento superior a 100% no acumulado do ano até novembro, em comparação com igual período em 2019. Importante porque os fatores como o abastecimento do marketplace e o aperfeiçoamento de processos logísticos para agilizar as entregas do e-commerce irão contribuir dia a dia para o aumento das compras online. Isso porque consumidores, desenvolvedores de software, empresas de desenvolvimento e o varejo podem se beneficiar de tecnologias disruptivas. É claro que o acesso fácil e rápido e abundante de muitas tecnologias, novas ofertas combinadas ou aperfeiçoadas nesse caminho, permitem então que pequenos e grandes empreendedores disponibilizem massivamente e de forma muito ágil produtos digitais como podcasts, webinars, cursos, aplicativos, entre outros produtos. De acordo com a Receita Federal e a ABICOM, centenas de CNPJs são abertos mensalmente no Brasil para participar desse mercado digital ou incorporar-se a essa grandiosa cadeia. Bem, mas tendo em vista toda essa estatística, tendo em vista esse cenário de crescimento, quais são os desafios?
Então, a forma como fazemos compras está mudando radicalmente. O ritmo das mudanças impostas, a quantidade das ofertas e a competição no setor torna mais difícil do que nunca os desafios aos varejistas. Varejistas de êxito, de grandes sucessos hoje, são aqueles que colocam seus consumidores no centro das operações, no centro dos seus storytellings, no centro do seu desenvolvimento de software e criam, então, ofertas relevantes, independente do momento, reconhecendo, então, suas necessidades atuais, tentando, através de tecnologias emergentes, antecipar o consumo futuro e construir em todas as oportunidades uma aproximação e um relacionamento com seu cliente. Ao fazê-lo, muitas vezes utilizam de tecnologias disruptivas, como a gente comentou anteriormente, que podem mudar com agilidade diversas áreas de negócio. Obviamente, não é um desafio exclusivo do varejo ou do e-commerce entender esse cenário complexo, competitivo e interconectado, promovido especialmente pela abundância de dados dos dispositivos hoje sensorizados, do aprendizado de máquina e da emergência de tecnologias resultantes dessa colisão de ofertas. Mas a mudança no consumo sem igual, sem paralelo, coloca o varejo frente a esses desafios muito rapidamente, diferente de outras áreas. Enquanto dificulta a adoção de novas tecnologias e inovação digital, quando arquiteturas inadequadas são mantidas como balizadores de soluções legadas ou soluções de produtos digitais implementados. Então, diferente de anos atrás, atualmente as equipes de tecnologia têm uma enorme quantidade de opções para agilizar o seu portfólio. Mas qual a melhor maneira de construir, então, sua oferta nesse cenário? A melhor forma para um é a melhor forma para a minha empresa, para o meu varejo, para o meu e-commerce? Ele se encaixa, de fato, na minha infraestrutura tecnológica, as soluções atualmente fornecidas? A solução a longo prazo é sustentável? É escalonável? É segura? Bem, não há uma só resposta para isso, mas há uma resposta aceitável. A arquitetura orientada a microserviços é uma resposta, uma alternativa razoável aos desafios enfrentados atualmente pelo varejo. O foco muda de tecnologias com componentes de infraestrutura interdependentes para serviços independentes, atômicos, fracamente acoplados e por meio, sim, de chamadas em API e serviços. Essa abordagem de arquitetura é possível por meio do desacoplamento de domínios, uso de práticas DevOps e o uso de técnicas que fortalecem e agilizam os processos de Continuous Integration e Continuous Development. Distintas equipes de TI implementam uma rede de microserviços que se comunicam entre si. E essas equipes têm responsabilidade geral pelos produtos, incluindo
atualmente suas operações. Então, diversos de nossos clientes estão focados em melhorar essa jornada de seus consumidores para soluções de varejo, também trazendo à arquitetura de microserviços ferramentas existentes em nosso portfólio de soluções, como, por exemplo, o Oracle Integration e o Oracle CX. Isso é possível por meio do uso de tecnologias de nuvem, como nosso Oracle API Gateway, Oracle Streaming ou ferramentas de observabilidade disponíveis nos nossos portfólios de ferramentas para desenvolvedores de softwares dentro do Oracle Cloud. Agora, vamos entender os microserviços em detalhes um pouco e explorar como eles podem ser úteis para o desenvolvimento de soluções orientadas ao varejo. Porque essa talvez seja uma pergunta hiper relevante. Por que as empresas de varejo devem considerar a arquitetura de microserviços para o desenvolvimento de aplicativos de comércio eletrônico ou varejo na nuvem? Bem, em 2019, 2 bilhões de pessoas compraram bens ou serviços em forma online. O setor do varejo eletrônico já é superior a 4 trilhões de dólares e continuará a crescer conforme os dados apresentados O setor do varejo eletrônico já é superior a 4 trilhões de dólares e continuará a crescer conforme os dados apresentados inicialmente nestes slides. Para atender essa demanda, essa forte demanda desse mercado, sua arquitetura deve ser robusta, segura e escalonável. Durante os períodos de vendas com desconto ou épocas específicas, como dias festivos ou Black Fridays, o tráfego para grandes sites de comércio eletrônico, de varejo, podem chegar a milhões de sessões por segundo. Se o seu aplicativo ou sua solução web ficar lenta ou quebrar, ou entrar num cenário parecido, isso se traduz em 2 coisas hipersensíveis. A primeira é a evasão de consumidores. Logo, um segundo ponto, que é a possível grande perda de receita. Então, a grande pergunta, por que então... Continuando a grande pergunta, por que usar, então, microserviços? Com a arquitetura de microserviços, grandes sistemas complexos de softwares são decompostos em vários subcomponentes menores, que podem, então, ser projetados, desenvolvidos e implementados de forma independente. Geralmente, numa arquitetura orientada a microserviços, cada microserviço é criado e mantido para fornecer capacidades específicas de negócio. Dessa maneira, equipes pequenas e multidisciplinares, conhecidas atualmente também como squads, também são responsáveis por manter estes microserviços. Com esses serviços independentes um dos outros, as equipes de desenvolvimento e de operações de software são responsáveis por serviços específicos
podem escolher tecnologias que respondam melhor a cada cenário e de forma muito ágil. Essa abordagem também permite que empresas introduzam novos recursos e acelerem a inovação sem impactar a arquitetura atual, sem impactar o ambiente em produção. Em geral, os microserviços, por design, são adequados para o desenvolvimento ágil. E como a Oracle pode lhe ajudar? Bem, como podemos lhe ajudar? A inovação envolve um flerte constante com os novos recursos e estratégias. Novamente, para acelerar a inovação, as empresas precisam de uma abordagem de desenvolvimento ágil. E como as arquiteturas de microserviços, permitimos, então, adicionar e remover facilmente serviços específicos de forma ágil, sem impactar a solução como um todo, de forma geral. Ao usar o Oracle Cloud, você implementa microserviços usando um ambiente flexível, através do Oracle Container Engine for Kubernetes. O ambiente flexível oferecido pelo OKE é em PaaS e é baseado em Kubernetes. Logo, permite, então, a orquestração de containers e gerenciamentos de clusters e worker nodes. O ambiente de container flexível aumenta e diminui automaticamente o número de worker nodes que executa a solução ao varejo, com base no tráfego e solicitações de recursos. Isso porque o OKE oferece suporte ao escalonamento automático de pods de forma horizontal, dependendo, assim, então, do uso do CPU. Além disso, os clusters do OKE também oferecem suporte ao escalonamento automático usando autoscale de clusters, que redimensiona automaticamente os clusters de worker nodes com base nos recursos por hora disponíveis, ou, se a gente preferir chamar de subutilizados, ou hora hiperutilizados ou saturados dentro de uma operação de varejo. Quando você implementa microserviços dentro do OKE, cada serviço individual é dimensionado individualmente, independentemente um dos outros. Além disso, os aplicativos em nuvem podem ser provisionados em diferentes regiões, aumentando, assim, a resiliência das soluções ao varejo. Outro ponto importante é que podemos, sim, oferecer suporte a funções acionadas por eventos ou endpoints, sem a obrigatoriedade de ter um servidor dedicado para a execução do workload na nuvem. Atualmente, chamamos esse tipo de capacidade de serverless. Isso pode complementar a estratégia de microserviços e independência das execuções. Além disso, pode-se armazenar transações e dados usando diferentes formas de armazenamento. Bancos de dados relacionais, não relacionais, baseados em documentos, baseados em chave. Além disso, podemos, através das nossas soluções de dados em PaaS, promover o processamento desses dados utilizando nossas soluções analíticas e de BI. Com isso, diversos requisitos de negócios, escalabilidade e segurança podem ser mantidos e respondidos pela nossa nuvem Oracle Cloud.
implementações multirregionais, escalonamento automático, escalonamento por demanda, escalonamento programado, isolamento de recursos de forma segura, isolamentos de componentes desenvolvidos, monitoramento do ambiente, monitoramento dos aplicativos e gerenciamento centralizado. Nos pergunte como podemos impulsionar o seu negócio e apoiar seu varejo. Obrigado.